Olá, sejam todos e todas bem-vindas à nossa terceira microaula de Psicologia da Educação. O nosso papo de hoje é focar um pouco nos exercícios que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo nessa caminhada. Então, eu buscarei aqui fazer algumas contextualizações, desses exercícios. Primeiro, é importante que a gente retome essa questão conceitual, A gente não pode perder essa referência de que a psicologia, ela, para se tornar ciência, ela faz um grande deslocamento, não é? Então, ela precisa fazer a materialidade do seu conhecimento, dos seus saberes. Não é? Então, quando ela deixa a filosofia e aproxima da biologia, e começa a entender que são as condutas, que os nossos atos, os nossos comportamentos, são frutos de um processo mental. Então, não mais uma concepção subjetiva, espiritualista da alma, mas algo objetivo. O nosso fazer, os nossos momentos, aqui nós estamos vendo, vocês estão vendo nessa construção vários momentos da nossa vida, todos eles foram processados mentalmente, e que refletem na nossa resposta ao meio, ao comportamento humano. Então, um dos aspectos que é abordado no exercício vai falar sobre como é que se dá, então, esse deslocamento da filosofia e séculos depois a psicologia se torna ciência. Primeiro, a gente vai entender que, para a filosofia, faculdades inatas e metafísica, quer dizer, o comportamento do homem é visto como uma substância, como algo etéreo, a alma. Então, Aristóteles, por exemplo, discutia sobre a questão da alma. E a gente vai perceber, então, essa necessidade dessa ruptura ou desse afastamento e aproximação da biologia para se tornar psicologia científica, em que os fenômenos psíquicos eles passam a ser entendidos mais como os fenômenos orgânicos e experimentais. Então, o homem ele torna objeto dessa experiência e passa a ser estudado no laboratório, porque ali dá para se provar a origem orgânica, e não mais subjetivas, do comportamento. Bom, nós vamos encontrar aí esse movimento, que vai acontecer entre o Platão e Aristóteles, que contribuíram muito para essa primeira caminhada. O Platão sempre trazendo a pontualidade da razão e Aristóteles da experimentação. E a gente vai perceber que no Ocidente, então, desde esses dois, Platão e Aristóteles, as pessoas se questionavam sobre o comportamento humano e os processos mentais. Por que, de repente, as pessoas mudam a forma de abordar? Por que as pessoas atuam dessa forma? Por que as pessoas são tão fraternas e outras tão indiferentes? Será que isso está ligado à alma? Não, isso pode estar ligado a algo mais interno, da vivência de cada um, como cada um vivencia a sua história. Mas foi somente no final do século XIX, que começa a ser aplicado, então, um método científico para estudar isso, para estudar essas mudanças, essas questões que sempre intrigou os filósofos durante séculos. Por que uma pessoa se torna colérica? Por que uma pessoa se torna afável? Então, no final do século XIX, a gente vai perceber que a psicologia, então, ela se torna, de maneira formal, uma ciência separada da filosofia. Um outro aspecto importante é sempre estarmos lembrando que a psicologia científica ela tem como marco histórico a cidade de Leipzig, tendo como pai da psicologia científica William Wundt, E isso acontece em 1879, quando ele cria o primeiro William Wundt, que era médico, que era filósofo, era psicólogo, que ele então cria com observadores e alunos o seu primeiro laboratório para mensurar, então, essas subjetividades humanas, esses comportamentos humanos. Então, vai vivenciar a psicologia experimental. Então, de acordo com a história da psicologia, a gente pode dizer que o Wundt foi muito importante. Foi um pesquisador que se dedicou à experimentação sistemática daquilo que acontecia na mente das pessoas, Como as pessoas processavam as percepções do mundo,
ou o sentimento delas, né? Como é que isso se processava e como é que isso era externalizado, não é? Então, ele contribui significativamente para essa construção da disciplina científica, né? Da psicologia se tornar essa disciplina científica. Então, de acordo com a história da psicologia, é muito importante a gente falar isso, o Wundt, como é que ele se organizava nessa psicologia experimental? Ele argumenta que os estados mentais, né, conscientes, eles podiam ser cientificamente estudados, né, através de uma introspecção. Uma introspecção que ele fala, introspecção controlada, porque o sujeito era levado a pensar sobre a dor, por exemplo. O que é a dor para você? Né? Então, se eu coloco aqui uma agulha, o que, que você sente? Né? Se eu estou pressionando a sua mão, se eu estou apertando a sua mão, que sentimento é que você expressa em relação a isso? Então, essa introspecção controlada era uma forma altamente praticada de autoconhecimento também, né, de autoexaminação, né, que as pessoas faziam. Isso tudo era acompanhado por um aparelho, né, que vocês estão vendo aqui do lado, que chama metrônomo. Então, você tem esses aparelhos, eram ligados a essas sensações que as pessoas eram submetidas e eram alunos dele, né, eram submetidos a vivenciar e eram acompanhados, eram observados por um grupo de pessoas, né? Então, aí vem a importância da psicologia, né, experimental. Aqui vocês estão vendo, então, também mais uma foto registrada lá do laboratório em Leipzig, William Wundt sendo o pai da psicologia. Ele, então, ele cria esse laboratório, né? E aí esse evento, então, vai marcar historicamente o deslocamento, essa ruptura, né, da psicologia das ideias abstratas e espiritualistas, não mais vamos falar de alma, mas vamos obedecer, então, alguns critérios mais rígidos, porque se torna ciência, né? Essa linha do tempo também é fundamental para a compreensão de vocês, por isso está ali a atenção, né? Porque a gente vai perceber que no ano de 1879, tanto Wundt inaugura o primeiro laboratório de psicologia experimental em Leipzig, e também nos Estados Unidos está acontecendo um outro movimento, que surgiu o funcionalismo, quer dizer, como organismo, como organicamente, né, o meu coração, como a minha mente, como o meu fígado responde a determinados momentos de tensão, não é? Então, William Wundt vai estudar, não é, essa psicologia mais funcionalista, então também vai vivenciar esse processo experimental. E aí você tem a contribuição de Sigmund Freud, não é, que ele vai trabalhar com ele é um médico, né? E vai trabalhar, então, com as técnicas que vão explorar o inconsciente. O primeiro livro do Freud foi a Interpretação dos Sonhos, que é exatamente isso, né? Um sonho é uma manifestação, né, orgânica, uma manifestação do nosso inconsciente, mas que eu sei que o meu sonho ele tem outros significados, não só aqueles que manifestam, não é? Então, quando eu conto o meu sonho, né, eu estou contando uma história que, de uma certa forma, faz sentido para mim. Mas, na verdade, o Freud, ao trabalhar com o inconsciente, ele vai dizer que esse sonho, né, ele tem resíduos do cotidiano, resíduos da minha própria história, né? E ele chega a dizer que o sonho é uma manifestação de desejos inconscientes, né? E como é que, então, dentro do contexto educacional brasileiro, a psicologia passa a contribuir, o atendimento psicológico passa a contribuir? A gente vai perceber em três momentos. Um primeiro modelo é o modelo psicométrico, quer dizer, é o modelo da testagem, em que alunos, em que estudantes são submetidos a testes para mensurar, né, a capacidade de aprendizagem e de progredir em alguns graus, né, no seu processo de aprendizagem. Um outro aspecto é o modelo clínico, quer dizer, como é que esse corpo, como é que esse ser humano pode ser também afetado por distúrbios de comportamento, não é? Como algumas questões, como alguns déficits de atenção, como alguns
como o próprio autismo, né? Então, como esses fatores, digamos, orgânicos, mas dentro da estrutura psíquica, né, pode levar a um comprometimento no seu processo cognitivo, no seu processo de construção de conhecimento. E nós temos aí um modelo compensatório, que ele vai, então, ter uma articulação, buscar uma articulação com o meio, né? Então, como os problemas econômicos, como os problemas familiares, né? Como questões políticas e religiosas podem influenciar diretamente no processo de aprendizagem. Então, esse é um modelo compensatório e que a psicologia, então, vai ajudar a compreensão nesse aspecto. Então, sobre essa relação, minha gente, da psicologia com a educação, a gente tem que entender que desde o século passado, a psicologia ela tem sempre sido chamada para a educação para dar a sua contribuição, principalmente no espaço escolar. E nós temos também essa clara compreensão, né, da importância da filosofia dos filósofos Aristóteles e Platão, né, que eles contribuíram para esse prosseguimento, né, para esse prosseguimento de estudo, para se tornar a psicologia uma ciência, né? Então, a psicologia, ela então, ao se tornar ciência, ela então compromete-se então com a educação, porque ela passa a ser uma das áreas que vai gravitar em torno do próprio processo educativo, não é? Então, ela torna uma disciplina ali nuclear nesse universo da educação. Quero deixar com vocês o meu desejo de uma ótima semana, né? E que essas microaulas elas realmente possam estar contribuindo para o conhecimento de vocês. Um grande abraço e até o próximo encontro.